Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia de um convidado especial, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Seja muito bem-vindo, ministro. Olá, eu quero também cumprimentar os leitores e seguidores da Carta Capital, cumprimentar você, Rodrigo, e toda a equipe da Carta Capital. Bom, ministro, é um prazer tê-lo em nossa bancada hoje para essa entrevista, mas assim, no momento em que conversamos, estamos na jornada de lutas do MST, né, também conhecida como Abril Vermelho, e o movimento está realizando pelo menos 20 ocupações em mais de 10 estados, e se queixando muito do ritmo lento das desapropriações para a reforma agrária. Segundo eles, há 100 mil famílias à espera de reforma agrária. Como o senhor poderia fazer um balanço de em que pé está o assentamento das famílias, o volume de recursos disponíveis para esse ano ou para o próximo ano, a expectativa do governo de quantas famílias podem ser assentadas? O Abril Vermelho é uma manifestação que ocorre desde o governo Fernando Henrique, quando houve aquele massacre em Eldorado de Carajás. E assim, todo abril há uma jornada de lutas do MST, e essa jornada de lutas é uma jornada de lutas para lembrar esse massacre e para lutar pela reforma agrária. Portanto, eu encaro com normalidade o Abril Vermelho. Em segundo lugar, um dos pontos centrais no golpe de 2016, né, eles tinham uma agenda. E um dos pontos dessa agenda era paralisar os programas de reforma agrária, a demarcação de terras de quilombolas e a demarcação de terras indígenas. E, ao mesmo tempo, liberar a política para o uso de agrotóxicos. Isso no campo foi muito importante, essas reivindicações do segmento conservador brasileiro, aliado a um segmento de extrema-direita. Logo, foi paralisado o programa de reforma agrária. Ele foi paralisado em 2016 e até 2023, a política que foi feita no campo brasileiro pelo Bolsonaro foi de armar os fazendeiros para agredirem os trabalhadores rurais. Tanto que quando eu cheguei aqui, a primeira instituição que eu recebi foi a Comissão Pastoral da Terra, demonstrando o quão alto era o número de mortos no campo em conflitos de terra no Brasil. E, ao mesmo tempo, eles tinham erigido uma legislação proibitiva da reforma agrária e também esvaziado o INCRA, esvaziado o seu orçamento. Aliás, o senhor recebeu um orçamento irrisório no primeiro ano de governo, não? Não tinha orçamento para obtenção de terra. E aí nós retomamos o programa de reforma agrária, revogando essas normas proibitivas e construindo uma estratégia de obtenção de terras, né? E essa estratégia de obtenção de terras, ela é uma estratégia que fez com que nós já retomamos o programa de reforma agrária, né? Nós estamos retomando o programa de reforma agrária nos mesmos patamares do governo Lula 1 e 2. Isso é, nós já chegamos, assim, nós vamos terminar o mês de abril tendo entregue, já somados o que foi feito ano passado e esse ano, quase um terço das nossas metas. Portanto, nós já retomamos o programa de reforma agrária. Recentemente, lá em Minas Gerais, em Campo do Meio, o presidente Lula já entregou assentamentos para 12 mil famílias. 12 mil famílias, né? Só esse ano nós estamos viabilizando, já estamos comprando de terra, já compramos terra, que totaliza cerca de 1 bi e 100 milhões em recursos orçamentários. 1 bi e 100 milhões em recursos orçamentários, né? E, portanto, nós retomamos o programa de reforma agrária
num patamar parecido com os governos Lula 1 e 2. O Lula 1 e 2, em cada período, eles assentaram cerca de 60 mil, 65 mil famílias. Nós vamos assentar 60 mil famílias. Com uma diferença, nós não temos a disponibilidade do mesmo orçamento. O orçamento nosso não é igual o que tinha no Lula 1 e 2, porque não tinha teto de gastos, não tinha constrangimentos orçamentários como nós temos hoje. E um outro aspecto muito importante para se dizer é que o preço da terra hoje é outro. O preço da terra hoje é muito mais caro do que era antigamente. Aliás, 60 mil famílias em 4 anos, né? 4 anos, 60 mil famílias em 4 anos. Desse montante, quanto já está efetivamente assentada hoje, ministro? Então, é o que eu te disse, nós entregamos 12 mil agora em fevereiro, em março, dia 7 de março, e já tínhamos entregue 3 mil. Então nós terminamos agora o mês de março, entregues 15 mil famílias. E agora nós vamos fazer novas entregas agora em abril. O presidente Lula vai entregar a fazenda mais simbólica do MST no Paraná. Nós já entregamos a mais simbólica para eles em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, a usina Cambaíba, onde aquele torturador disse que eles incineravam corpos, nós desapropriamos para a reforma agrária essa fazenda. Vamos fazer uma grande entrega em Marabá, aquela região de Marabá e Paraupebas, nós faremos uma grande entrega, e faremos uma grande entrega também no perímetro irrigado do São Francisco, em Petrolina e no Salitre, no norte da Bahia, em associação com o governo da Bahia. Assim, nós devemos elevar esse número já no mês de abril para cerca de 17 mil. A meta nossa desses 60 mil é esse ano, assentar nesse ano 30 mil. Então nós terminamos abril com 17 mil, restando apenas 13 mil para serem entregues durante o ano de 2025. Portanto, o programa de reforma agrária foi retomado, nós conseguimos ampliar o orçamento. O orçamento aqui da nossa pasta era 1 bi, hoje é de 2 bi. Então nós duplicamos o orçamento aqui da pasta. Nós não tínhamos dinheiro para obtenção, nós já investimos 1 bi e 100 nesse ano e estamos usando outras estratégias além das estratégias orçamentárias, tais como a adjudicação de terra de grandes devedores da União. Então, usinas falidas cujos proprietários, no processo de recuperação judicial, eles entregam parte das terras para a reforma agrária. E também terras de bancos públicos que estejam no patrimônio de bancos públicos. E terras públicas também. Então nós estamos usando de todas as estratégias para assentar desse total de 120 mil famílias que estão acampadas, metade. Veja, Rodrigo, a reforma agrária é uma bandeira histórica da sociedade brasileira. O Brasil é um país que não fez reforma agrária ao longo da sua história. E todo presidente que tentou fazer reforma agrária foi derrubado. O Getúlio foi levado ao suicídio, o Jango foi derrubado, morreu no exílio, o Lula foi preso 540 dias, a Dilma foi derrubada do poder. De fato, a reforma agrária não é uma bandeira fácil, não é, porque mexe com o DNA das elites brasileiras, que é um DNA reacionário, um DNA que não quer dividir a terra, não quer dividir a riqueza e não quer dividir o poder. Então nós estamos fazendo um programa de reforma agrária. A pressão do MST eu acho super legítima. Aliás, se não tivesse pressão pela reforma agrária, teria alguma coisa estranha, não é? O contrário seria estranho. O contrário indicaria uma sociedade apática. E não, quando tem movimento pela reforma agrária, demonstra uma sociedade
em luta, organizada e querendo mudar a realidade brasileira, que é uma realidade de alta concentração da terra e altíssima desigualdade social e exclusão sociais. Ministro, ao longo do governo Bolsonaro, o senhor mesmo mencionou no início da entrevista, houve a organização de milícias de fazendeiros, né, com aquela bandeira de invasão zero, sob a conivência, inclusive, do governo Bolsonaro. O que o governo Lula tem feito para prevenir a violência no campo? Rodrigo, eu mesmo disse a você que quando eu entrei aqui, nós tínhamos um alto índice de mortes no campo. Não é? A CPT indicou esses números de mortes no campo e o que nós fizemos? Nós recriamos a ouvidoria agrária, ao mesmo tempo nós recriamos a Câmara de Conciliação do INCRA, e ambas trabalharam fortemente para mapear os conflitos agudos e endereçar uma política para esses conflitos agudos. Quais políticas? A primeira delas de reforma agrária, evidentemente, desapropriando terra, para dar solução para esses conflitos agudos. Em segundo lugar, mediando com a justiça. A justiça brasileira também constituiu um núcleo de conciliação no CNJ, com o qual nós temos ótima relação. E conseguimos reverter muitos despejos e, ao final, equacionar o problema da terra. E o resultado disso é a diminuição das mortes no campo. Houve uma redução de 34% entre 22 e 23 de mortes no campo e de 42% entre 23 e 24. Por isso, nós estamos conseguindo, através dessa política, reverter progressivamente o número de mortes no campo. Muitos dos nossos assentamentos foram invadidos por grileiros, nós fomos à justiça, estamos recuperando. Só no Mato Grosso, eu posso mencionar aqui 3 grandes assentamentos que foram ocupados: Tanhangá, a gleba Gama e uma outra gleba que nós recuperamos ali judicialmente. Então, nós estamos dialogando com o judiciário para devolver aos assentados o que lhes pertence, né? Aliás, no interior de São Paulo tem até o assédio de pessoas interessadas em se apropriar de assentamentos para fazer condomínios residenciais, assentamentos urbanos, não? Recentemente nós tivemos aquele trágico acontecimento em Tremembé, que grileiros tentaram subtrair um lote do assentamento Olga Benário, e os assentados resistiram a essa tentativa de subtração e eles levaram à morte o Valdirzão e o Gleison, que eram 2 assentados. O Valdirzão, um líder excepcional e que estava fazendo uma vigília no terreno para não deixar que esse terreno fosse subtraído daquele assentamento. E por essa razão eles mataram o Valdirzão, né? Então, a luta pela terra no Brasil não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa fácil. A luta pela terra é muito complexa. E eu tenho orgulho de dizer que o presidente Lula tem um alto compromisso e está entregando. E a velocidade de entrega, nós estamos aqui acelerando ao máximo essa velocidade de entrega. Gostaríamos que tivéssemos mais recursos, lutamos por mais recursos, mas as entregas estão acontecendo. Como eu te disse, muitas fazendas simbólicas, né? Uma fazenda, eu falei para você que a principal fazenda do MST em Minas Gerais, Campo do Meio, nós entregamos agora em março. Entregamos também Cambaíba, no Rio de Janeiro. Vamos entregar agora em abril a Fazenda Brasileira, no Paraná. Entregamos um assentamento numa negociação com a Embrapa, em Petrolina,
assentamento esse que será irrigado. Entregaremos também no perímetro irrigado, chamado do São Francisco, no norte da Bahia, para 1.500 agricultores. Agora, em Paraupebas, também entregaremos. No Pará, entregamos uma fazenda chamada Pau d'Arco, que foram mortos 10 trabalhadores rurais nessa fazenda no Pará. Inclusive, teve um texto que circulou pela internet, que é um texto que recupera a história dessa luta dos trabalhadores. Assim, caminha-se na direção de entrega de um programa robusto de reforma agrária e num momento em que nós não temos maioria parlamentar, tá certo? Não? Em que o orçamento público foi sequestrado, capturado pelo parlamento, não é? Nas emendas individuais, emendas de comissão, que retiram dinheiro das políticas públicas, mas isso tudo não tem impedido que as soluções sejam construídas e nós entreguemos um programa de reforma agrária. Pois é, o parlamento é tão hostil que tem até uma série de projetos para criminalizar o MST. Agora, ministro, a reforma agrária ela não é feita só de distribuição de terras. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das outras iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para dar suporte, para dar apoio aos que já estão assentados e aos pequenos produtores rurais no Brasil. Eu sei que, assim, eu imagino que aquele programa de aquisição de alimentos deve ter tido já um impacto considerável e que deva existir algumas políticas também de assessoramento técnico, de equipamentos. Como que está isso hoje? Rodrigo, obrigado pela sua pergunta, muito oportuna, porque a reforma agrária é terra, mas também crédito. E nós viabilizamos 1,5 bilhão de crédito de fomento para esses agricultores e também mexemos no Pronaf e concedemos um novo Pronaf-A para os assentados da reforma agrária, um desenrola para que eles possam acessar créditos para a sua produção. Mas não é só terra e crédito, é assistência técnica. E nós, então, viabilizamos um convênio com as universidades e institutos federais para que esses assentamentos comecem já com orientação técnica. Inclusive, essa orientação vem dos professores, dos doutores, mas eles contratam agentes locais de formação, que são os jovens dos assentamentos, para formar esses jovens, para eles desenvolverem assentamentos e possivelmente em cooperativas. Ao mesmo tempo, o governo tem fortalecido os programas de compras públicas. Nós retomamos o programa de aquisição de alimentos e já empregamos 1,5 bi no programa de aquisição de alimentos e agora uma licitação que acabou, mais 1 bi no programa de aquisição de alimentos. Então, já nesse período, 2,5 bi no programa de aquisição de alimentos, que consiste em comprar os alimentos desses agricultores e doar nas comunidades com insegurança alimentar. Com isso, você está garantindo terra, crédito e, ao mesmo tempo, você está garantindo a compra dos alimentos e assistência técnica a eles. Além do PAA, nós temos um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as escolas têm que comprar 30% desses agricultores familiares, que é um outro mecanismo de compra pública. Por quê? Porque o agricultor tem dificuldade de comercializar o seu produto. Então, você tendo terra, crédito, assistência técnica e compra, você ajuda a estruturar esse assentamento. E um programa forte de formação, né? Em 2 níveis. Essa formação que é dada pelas universidades e pelos institutos federais, e o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que a gente retomou igualmente. Assim, nós estamos querendo fortalecer esses assentamentos.
E aqueles assentamentos mais antigos, nós também estamos estimulando que eles se organizem em cooperativas e estamos dando um financiamento a essas cooperativas para que elas possam desenvolver o assentamento. Eu recebi outro dia aqui um assentamento de Andradina, que eles têm uma cooperativa, e uma cooperativa muito avançada. Eles produzem leite, que produzem iogurte, manteiga, e ali aquela cooperativa disse: olha, hoje a gente trabalha o assentamento como se fosse uma só unidade produtiva, porque assim você pode melhorar a genética do gado, você pode melhorar o manejo, a alimentação, e enfim, nós desenhamos um programa em todas as suas fases e estamos colocando recurso em todas as suas fases. Você poderia dizer, mas Paulo, então está tudo bem? Não. Se eu tivesse mais dinheiro, teria mais força nesse programa, muito mais força nesse programa. Mas o programa é ótimo. Veja, esses dias me ligou o Bill, pai do João Paulo, lá do MST do Pontal do Paranapá. O ano passado nós fomos lá e fizemos um programa de melhoria genética do gado deles, lá da Gleba 15. E ele liga e fala: ministro, venha cá. Eu falo: fazer o quê? Ele diz assim: as bezerras vão nascer, devem estar nascendo esses dias. Eu gostaria até que registrasse o nascimento dessas bezerras. Ele falou: isso é coisa de rico, ministro. Por que é coisa de rico? Porque está chegando a melhor genética. Ele tem uma vaca que deve valer uns 2.700, 3.000 reais, só a bezerra na hora que nasce já vale 6. Quando ela começa a dar leite, ela vale 13. E ela vai dar o triplo do leite que a mãe dá, por conta que ela está recebendo a melhor genética do gir leiteiro existente no mercado. Então, nós queremos que o agricultor familiar tenha acesso à mecanização, tecnificação e possa melhorar sua produtividade para ele ter um progresso econômico e, evidentemente, pela sua organização, uma inserção política maior no Brasil. Nós aqui desenhamos a ideia de que esses assentamentos têm que nascer em berço de ouro, não é? Não tem aquela ideia que o sujeito nasceu em berço de ouro, não é? Quer dizer, nasceu num lar com todo tipo de oportunidade. Nós também queremos que os assentamentos nasçam em berço de ouro. Ministro, nos últimos meses nós tivemos aí uma variação cambial muito forte que impactou no preço dos alimentos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise assim, das causas, né, desse problema e também dissesse o que o governo federal pode fazer, o que está ao alcance do governo federal para conseguir reduzir o preço dos alimentos, a inflação dos alimentos. Em primeiro lugar, Rodrigo, nós lançamos o maior plano safra da história do Brasil. Então, hoje, a Conab está anunciando a safra brasileira, e é a safra recorde, 370 milhões de toneladas de grãos. Então, o problema não está no campo. Nós temos uma produção de alimentos muito importante. Quais são os fatores que levaram à inflação de alimentos? O primeiro e mais importante foi a variação cambial. E a variação cambial se deu por conta do Trump. A eleição do Trump gerou uma valorização do dólar, uma desvalorização do real. E aí tem um aumento de preços, porque todos os insumos da agricultura que são importados interferem no preço, porque ficaram mais caros. Fertilizantes, defensivos, embalagens. Então você tem uma primeira coisa que encarecem aqueles produtos importados. Ao mesmo tempo, você tem vários produtos em que o preço é dado em dólar, né? Na Bolsa de Chicago, a soja, o milho, a carne, todos esses, o café, todos esses, não só na Bolsa de Chicago, mas é um preço internacional. Assim, se o dólar se valoriza, esse produto fica mais caro, porque a pessoa tem a opção de exportá-lo, ele vai vender aqui no Brasil pelo mesmo preço de exportação. Então fica mais caro. Então, o dólar é fundamental. O governo tomou medidas muito importantes, entre elas
o déficit zero. Isso é, nós temos hoje no Brasil um déficit zero que equilibrou as contas públicas e isso fez com que o dólar abaixasse. Infelizmente, também o aumento dos juros fizeram com que o dólar abaixasse. Isso interfere para o barateamento dos alimentos. Esse é um primeiro tema. Um segundo tema, evidentemente, e esse eu acho bom, o aumento do consumo, pela transferência de renda, melhoria salarial, por geração de emprego. Isso é bom. Nós temos que produzir mais para o nosso consumidor brasileiro. O terceiro aspecto é o aspecto climático. O clima interfere na produção, não é? Mas tudo isso o governo está tomando medidas. Por exemplo, o ano passado, Rodrigo, agora no mês de abril, no final de abril, começo de maio, explodiu o preço do arroz. Você comprava 5 quilos de arroz tipo 1, no mínimo a 36, 33 reais. Hoje, você compra a 21, 22, 23, 5 quilos de arroz. Tem aquele que é top de linha, esse custa um pouco mais caro, deve estar uns 30. Tem uns que estão até 35, mas esse arroz tipo 1, você encontra os 5 quilos por 21, 22, 23 reais. Então baixou o preço do arroz, baixou o preço do feijão. Os preços das carnes estão baixando igualmente e 3 produtos que resistem baixar. Um deles vai baixar depois da Páscoa, os ovos. Por que o ovo subiu muito? O ovo subiu muito porque o preço do milho subiu muito, porque quando o preço da carne estava alto, muita gente substituía por ovo, aumentou o consumo de ovo, que antigamente o ovo era tido como responsável pelo aumento do colesterol, hoje já não é mais responsável, absorver o ovo, e também a Páscoa. A Páscoa, como nós somos uma sociedade cristã, muita gente substitui o ovo, a carne pelo ovo, e agora no final da Páscoa esse preço deve baixar. O café, esse é mais difícil, o câmbio é muito importante porque quebrou a safra no mundo inteiro, quebrou a safra no Vietnã, e o Brasil é um dos produtores e, portanto, ele fornece café para o mundo inteiro, e os derivados de cacau, também por conta que quebraram por doenças algumas produções, principalmente na África. Então, esses são os que mais resistem. E tem uma praga chamada Donald Trump, que essa praga pode atrapalhar o preço dos alimentos. Essa praga não há defensivo agrícola, bioinsumo que resolva, essa praga. E tem, infelizmente, muitos brasileiros que botaram o chapéu dele quando ele tomou posse. É um chapéu... Aliás, os mesmos que depois botaram um chapéu criticando o governo federal pela alta do preço dos alimentos, não? Eu falei no Senado, vocês que puseram o chapéu, vocês apoiaram aquele que é o maior responsável pela inflação de alimentos no Brasil. Eles usaram os dois chapéus, né? O chapéu do Trump e o chapéu do cinismo. Da hipocrisia. Agora, ministro, é possível conciliar a pequena agricultura, os assentamentos, com o agronegócio brasileiro? Porque me parece que sempre esses dois setores estão em conflito permanente. O que pode ser feito para tentar harmonizar, melhorar a relação entre esses dois segmentos? Porque na prática tratam de coisas diferentes, produzem itens diferentes, não? Na verdade, o agricultor familiar, ele não foi foco da atenção dos últimos 2 governos. O governo Temer e o governo do ex-presidente bilíngue, eles extinguiram o MDA, eles esvaziaram o INCRA, eles criminalizaram a política de reforma agrária. E hoje o que o presidente Lula faz é equilibrar a atenção a esses 2 segmentos, apoiando o maior plano safra da história do Brasil. Nós vamos ter recorde de produção de commodities, abriu mercado, e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma forte sinalização
um grande apoio à agricultura familiar, né? E protegendo o agricultor familiar de algumas ofensivas que ele recebe de grileiros, por exemplo, quando os grileiros querem tomar a terra, quando se utilizam de violência, né? Nós chegamos a chamar a Força Nacional no sul do Pará para proteger agricultores que estavam naqueles assentamentos onde mataram a irmã Dorothy. Então, nós temos nos posicionado fortemente para a proteção dos agricultores familiares, dos assentados, quando eles são vítimas de violência de grileiros. Ministro, tem algum aspecto que eu não perguntei, mas que o senhor gostaria de destacar, ressaltar ao término da nossa entrevista? Olha, eu gostaria sim de dizer que nós fizemos um grande programa também para os quilombolas. É o recorde de, de assentamento de terras de quilombolas, né? Nós temos uma forte titulação de terras de quilombolas, de créditos para os quilombolas e de apoio à produção quilombola. Né? É o recorde no Brasil dos territórios quilombolas. Eu tenho aqui, foram entregues 32 títulos entre 23 e 25, 32 decretos declaratórios, 75 portarias de reconhecimento, 35 relatórios de identificação e delimitação e disponibilizado 137 milhões para a compra de áreas, solucionados conflitos históricos, como o de Alcântara, que havia um conflito com a base de lançamento de foguetes, e aí houve uma forte solução que contemplou os dois lados e regularizou o território quilombola de Alcântara, né? O Brasil até chegou a ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar os direitos desses quilombolas, mas, de fato, o governo federal já havia assinado um acordo com eles antes mesmo de sair essa sentença, né, ministro? Então é um grande ganho que teve um papel muito importante do INCRA, teve um papel importante do MDA, do Ministério de Igualdade Racial e da Advocacia Geral da União. Pessoalmente, o ministro Messias, Jorge Messias, se envolveu, assim também como a ministra Aniele Franco. Né? Um outro programa que eu acho que é importante te dizer, Rodrigo, é que nós vamos entregar para a COP 30, que é um programa chamado Florestas Produtivas. É o maior programa de reflorestamento do mundo. E é a recuperação de áreas degradadas com plantio de espécies produtivas que vão dar resultado econômico para esses agricultores muito maior do que a soja, do que a pecuária. Hoje, o valor do açaí, o valor do cacau, o valor do dendê, da pimenta do reino, são todos produtos que estão muito valorizados no mercado. Então, nós estamos incentivando sistemas agroflorestais, produção de alimentos e produção dessas frutas e espécies que vão dar a esse agricultor uma economia tão grande em que a árvore de pé valerá mais do que cortar a árvore e desmatar. Por isso a gente está propondo uma recomposição dessa vegetação da floresta amazônica com espécie produtiva. E para isso a gente viabilizou 250 milhões para esses agricultores a fundo perdido, para que eles possam recuperar a floresta com espécies produtivas e formar cooperativas para produzir, de um lado, alimentos e, de outro lado, a recomposição vegetal e ter uma produção forte de açaí, que açaí virou um produto desejado em toda a sociedade, caro, o cacau também caro, o dendê, que está uma fortuna, o óleo de palma para a indústria, o cupuaçu, a castanha, a cerola, enfim,
nós vamos entregar para a COP não uma promessa, mas um grande programa de reflorestamento e de recomposição vegetal naquela região amazônica, né? E eu, por último, nós devemos estar entregando agora no mês de abril para o Congresso Nacional a criação do Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um SUS da Assistência Técnica e Extensão Rural. Porque, Rodrigo, o Collor, ele acabou com o sistema de assistência técnica. E o grande tem assistência técnica, ele busca no mercado e consegue soluções de mercado. O pequeno não tem como comprar essas soluções no mercado. Ele precisa de uma assistência pública. E nós estamos aqui reestruturando a assistência pública brasileira. Então, são essas as ideias que eu queria deixar aí para você. Reconstruímos o MDA, dobramos o orçamento do MDA, reconstruímos mais de 30 programas aqui nesse ministério, reformamos a sede do ministério e hoje ele virou um ministério robusto. E nós precisamos de mais tempo de governo, né? Um governo só não vai equacionar o tempo da reforma agrária, mas nessa velocidade do governo do presidente Lula, nós podemos, no horizonte de 2 governos, dar uma grande resposta sobre a reforma agrária no nosso país e garantir paz no campo, não é? Proteção e solução para a vida desses agricultores que foram expulsos da sua terra pela concentração de terra, que foram expulsos da sua terra em razão da mecanização e que querem ser agricultores, querem produzir alimentos para o Brasil e para o mundo, para ir para a mesa do povo brasileiro. E nós também estamos retomando o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, aproveitando essa janela de oportunidades, que é uma revolução, que você sai daquela agricultura de base química, baseada no agrotóxico, e vai para uma agricultura de base biológica, baseada nos bioinsumos. E nós queremos que a agricultura familiar ela tenha acesso a essa revolução e possa ter o acesso a bioinsumos e acesso aos conhecimentos da agroecologia. Tá certo, ministro. Eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de conversar conosco. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rodrigo, e um abraço a todos da Carta Capital. Tá certo. Até mais, pessoal.